Olá a todos e bem-vindos. Aula número 2, nós vamos tratar hoje sobre conjuntos. E essa vai ser a parte 1 da nossa aula número 2. Nós vamos estudar a teoria dos conjuntos e ela vai ser muito útil tanto para o pessoal que vai prestar concurso ou prestar vestibular. Então, dado um conjunto universo, que nós podemos chamar de U, nós vamos poder ter dentro desse conjunto U vários subconjuntos, que geralmente são tratados com letras maiúsculas latinas. Posso chamar de conjunto A, conjunto B. Nós vamos aprender mais à frente como fazer operações com conjuntos. Então seria o que seria uma intersecção, uma união, um complementar, o conjunto das partes e por aí vai. Essa notação que eu representei aqui, ela chama-se diagrama de Venn. E aqui nós conseguimos representar os vários elementos, que seriam, por exemplo, o elemento A, o elemento B, o elemento C, o elemento D, o elemento E, o elemento F. Sendo que, se eu falasse para vocês o que seria a união de A unido com B, a união de A ou B, ela seria a representação de todos esses elementos aqui. Seria o A, o B, o C e por aí vai. Acontece que se eu disser qual seria a intersecção entre os conjuntos A e B, a coisa aqui já se configura diferente, porque teremos um único elemento aqui que ele faz parte dos conjuntos A e B ao mesmo tempo, que é o elemento F. Então só essa porção daqui de dentro que ela é considerada como uma intersecção entre A e B, né? A união sendo a reunião de todos os elementos de A ou B. Então lembre-se, A ou B. Nós vamos usar aqui uma disjunção. E a intersecção seria somente esse elemento, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que seria a conjunção dos elementos de A e B ao mesmo tempo. Essa é a representação mais básica que a gente tem. Dado um conjunto universo também, que nós chamaremos de conjunto U, nós podemos ter subconjuntos. Então, se nós tivermos o conjunto A e o conjunto B, e notem que o conjunto B ele está todo dentro do conjunto A, nós vamos dizer que B está contido em A, ou que A contém B. Essa é a notação de está contido e contém. Sendo que aqui o conjunto A ele envolve totalmente o conjunto B. Todos os elementos de B eles também vão ser elementos de A ao mesmo tempo. E a intersecção entre A e B, nesse exemplo aqui, ele configura simplesmente como o próprio conjunto B. Então é essa a noção que eu quero que vocês tenham ao final dessas duas aulas sobre conjuntos. Fazer operações com conjuntos também é na forma de complementar. E resumidamente, essa teoria de conjuntos ela é muito utilizada pelo pessoal de informática no estudo de banco de dados. Então, alguns comandos de bancos de dados eles são baseados em teoria dos conjuntos. O left join, o inner join, essas coisas elas são baseadas em teoria dos conjuntos. Então, vai ser muito útil para os informáticos também. Conjunto, elemento e pertinência. Na teoria dos conjuntos nós temos esses três conceitos. Conjunto é a reunião de vários elementos. E se nós temos um elemento, certamente ele pertence a algum conjunto. E isso aí vai depender da natureza do elemento. E nós temos a pertinência entre conjunto e elemento. Então o elemento pertence ou ele não pertence a um conjunto. E essa é a palavra-chave aqui, pertinência. Porque quando se trata de dois conjuntos, por exemplo, nós temos a noção de estar contido em, e não de pertencer. E essa é uma dificuldade que quem começa a teoria dos conjuntos tem, porque não sabe identificar se um conjunto ele pertence ou se ele está contido. A continência ela é dada entre conjuntos e a pertinência, que é o sentido de pertencer, ela é dada entre elemento e conjunto. Então se nós tivermos lá, como eu disse, um conjunto universo, eu vou representar aqui pela letra U. Se eu tiver um conjunto A qualquer, e eu tenho um elemento A e eu tiver um elemento B, eu posso dizer que A pertence a A. Então é esse símbolo que nós vamos utilizar, no sentido de pertinência, de um elemento pertencer a um conjunto. E se eu chamar, por exemplo, um subconjunto aqui dentro de B, certo? Esse conjunto em vermelho aqui, ele for um subconjunto de A, eu vou dizer que o B está contido em A. Ok? Essa é a diferença entre esses dois símbolos aqui, o de pertence e o de estar contido. A relação de continência é dada entre conjuntos. E a relação de pertinência é dada entre elemento e conjunto.
Aqui nós temos alguns exemplos de conjuntos. Eu posso simplesmente dizer quais são os elementos. E a natureza desses elementos, elas vão dar o título de que seria aquele conjunto. No primeiro caso, nós temos A, E, I, O, U, que é o conjunto das vogais. Nós temos o 1, o 5, o 10, o 50, o 100 e por aí vai, que aqui é o conjunto dos algarismos romanos, que essas são as letras possíveis para as representações dos algarismos romanos. Nós temos também 1, 3, 5, 7, 9 e 11, que seria o conjunto dos números ímpares positivos. E por aí vai, pessoal. Só para dar mais um exemplo aqui, nós temos o conjunto dos meses com 31 dias, que seriam janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Então eu posso tanto dizer literalmente quais são os elementos, como eu posso dar um predicado aos elementos dado um conjunto universo e dizer que, ora, aquele é o conjunto dos números primos positivos. Então eu sei que eu estou tratando do 2, do 3, do 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Novamente aqui eu tenho a notação de pertinência, então essa aqui é a simbologia que eu utilizo para dizer que um elemento pertence a um dado conjunto, e para dizer que não pertence eu uso o mesmo símbolo de pertence e simplesmente cruzo um traço aqui na diagonal e digo que não pertence. Então essa é a notação para pertence e não pertence. Aqui uma representação diagramática de que seria o conjunto A. Então o conjunto A está representado aqui com seus três elementos A, B e C, sendo que eu tenho um elementozinho aqui que ele está externo a essa fronteira que o A define aqui. Nesse caso em específico, nós temos que o D ele não pertence a A, ele não faz parte do conjunto A, ao contrário do A e do B, e eu poderia também dizer do C. O C pertence a A, porque ele está dentro do conjunto A. E eu posso citar um conjunto também pela sua propriedade. Nós temos aqui o conjunto A representado pelas variáveis x, e aqui tem essa notação aqui que ela é muito interessante. X tal que é esse traço na vertical, x tem a propriedade P. Então é assim que nós dizemos que um elemento x ele pertence a A, dada essa propriedade. Então o que eu literalmente estou dizendo é que A é o conjunto dos elementos x, tal que x tem a propriedade P. Então vamos aqui a alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo nós temos que x ele é tal que x é estado da região sul do Brasil. E esse x ele pode ser Paraná, ele pode ser Santa Catarina, ou ele pode ser Rio Grande do Sul. Sempre envolvendo os elementos com chaves aqui, né? Que essa é a notação de conjunto e seus elementos. Nesse segundo exemplo, aqui, nós dizemos que x ele é tal que é divisor inteiro de 3. Então essa é a outra maneira de se determinar qual que é o conjunto, descrevendo qual que seria a propriedade do elemento x. No caso nós teríamos 1, menos 1, 3 e menos 3, que são os possíveis divisores inteiros do número 3. E por fim nós temos este último exemplo, que ele trata de x é tal que x é inteiro e está entre 0 e 500, com o 0 e o 500 inclusos. Então eu estou dizendo que x é tal que x é inteiro e 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 500. Então eu tenho que ir de 0 a 500 e eu tenho que incluir o 0 e o 500 também, porque aqui eu estou falando que é menor ou igual a. Então ele pode ser também indicado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai até chegar no número 500. Chama-se conjunto unitário aquele conjunto que possui um único elemento. Nesse primeiro exemplo aqui, nós dissemos que o conjunto dos divisores de 1, inteiros e positivos, eu só tenho um número que satisfaz essa condição, e esse número é o próprio número 1. Eu digo também que no segundo, o conjunto das soluções da equação 3x mais 1 é igual a 10, e o único número que satisfaz aqui, que ele é o único valor que x pode assumir, é o número 3, porque 3 vezes 3 dá 9, e mais 1 é igual a 10. Então o conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10 seria simplesmente o número 3. E ele é o único número que satisfaz, por isso ele é um conjunto unitário. Nós temos o terceiro exemplo aqui que diz que o conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai, eu também só tenho um único estado brasileiro que faz fronteira com o Uruguai, que é o Rio Grande do Sul. E esse é o terceiro exemplo de um conjunto unitário, é um conjunto que possui simplesmente um elemento. Nós também temos o conceito de conjunto vazio, que é aquele conjunto que não possui elemento nenhum. O símbolo usual para se tratar do elemento vazio seria esse símbolo aqui. Então ele é um círculo com um traço na diagonal cruzando.
nós obtemos o conjunto vazio quando a gente descreve o conjunto e aquela propriedade que nós tratamos para a definição do conjunto ela é logicamente falsa. Então, no primeiro exemplo nós temos que o x é tal que x é diferente de x. Não existe nenhum número na matemática que seja diferente dele mesmo, por isso que isso é um conjunto vazio. No segundo exemplo, é dito que x é tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Também não há essa possibilidade na matemática, porque todo número múltiplo de 2 ele é par e não ímpar. Por isso que o x tal que x é ímpar e múltiplo de 2, ele resulta num conjunto vazio. E por fim, aqui é dito que x é tal que x é maior que zero e x é menor que zero. Também não tem como o número ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Por isso que essa propriedade aqui ela é logicamente falsa e resulta num conjunto vazio. Não tem nenhum número que satisfaça essa propriedade. Então, se nós vamos tratar de um determinado assunto, todos os elementos tratados naquele tal assunto, eles estão no conjunto chamado universo. Ele vai ser o universo dos elementos que eu vou tratar naquele estudo em particular. Portanto, quando vamos descrever um conjunto A, e através de uma propriedade P, é essencial que nós digamos qual será o universo dos conjuntos estudados naquele estudo. Então aqui nessa expressão eu vou dizer que A ele é dado que X pertence a um conjunto universo. Então isso aqui é muito importante que se diga, porque esse U ele vai definir qual que vai ser a natureza dos elementos tratados naquele conjunto. Então dentro desse universo U eu estou tratando de apenas alguns elementos X, que esses X pertencem a U, e o X tem a propriedade P. Então essa aqui é a expressão que define como que seria a notação para um dado conjunto A. Eu tenho que explicitar qual que será o conjunto universo de estudo. E aqui nesses três exemplos nós temos que o conjunto U é a reta AB, o conjunto procurado é formado só por P, então aqui nós temos o exemplo de conjunto unitário. Nesse exemplo eu posso dizer que, dado a reta R, que vai ser o nosso universo, ou a reta AB, eu posso dizer que P, que é o ponto P aqui, ele pertence à reta AB, tal que a distância de A a P tem que ser igual à distância de B a P. Isso eu estou querendo dizer que essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui. Com isso eu defino a propriedade que eu estou buscando para o conjunto. Vamos supor que seja o conjunto A. Então o conjunto A ele é definido pelos pontos P pertencentes à reta AB, tal que a distância entre A e B vai ser igual à distância entre B e P. É assim que eu defino um conjunto com a sua notação completa. E eu estou dizendo que o ponto P ele vai ser único. Então isso aqui, esse conjunto A, ele resulta num conjunto unitário. Nesse segundo exemplo, nós temos que o U é um plano contendo A e B, e o conjunto procurado é a reta mediatriz do segmento AB. Então o plano vai ser o meu conjunto universo. Então isso aqui que vai ser o meu conjunto universo, plano. Eu posso chamar de plano alfa, por exemplo, mas ele vai ser o meu conjunto universo. E eu vou ter o conjunto dos pontos aqui, que eles formam a mediatriz do segmento AB. Então essa mediatriz aqui ela vai ser o meu conjunto. Então dentro do universo que é o plano alfa, eu vou ter uma única reta aqui, que ela vai ser a mediatriz do segmento AB. Então o resultado dessa mediatriz aqui, todos os pontos dessa mediatriz aqui, elas vão ser o conjunto A. E eu tenho esse terceiro exemplo aqui, que ele trata de se U é o espaço. Então eu estou tratando do espaço como um todo. Todo o espaço vai ser o meu conjunto universo. Então meu conjunto universo sendo o espaço, eu vou tratar de apenas alguns pontos, que nesse caso eu estou falando do segmento AB. Eu tenho um ponto médio do segmento AB aqui, e eu tenho um plano que cruza esse ponto médio. Se eu estou tratando especificamente desse plano que corta o segmento AB em duas partes iguais, então ele passa pelo ponto médio aqui, eu estou tratando só desse plano. Então com isso, eu estou especificando que o meu conjunto A ele pode ser tratado apenas como esse plano aqui em azul, plano alfa. Isso daqui vai ser o meu conjunto em particular, só que esse A ele está contido
no conjunto universo, que é o espaço. Dado o conjunto universo, é que eu especifico qual que vai ser o conjunto que eu vou tratar no meu estudo. Nós tratamos aqui também de que se os dois conjuntos são iguais, eu estou dizendo que todos os elementos que pertencem a A, eles pertencem a B também. Então, qualquer que seja, e eu estou usando aqui a simbologia que a gente aprendeu na nossa aula de lógica, qualquer que seja x, o x pertence a A, e isso equivale ao x pertence a B, dada a relação de equivalência que nós também estudamos na nossa aula de lógica. Então ele pertence tanto a A quanto a B. Se e somente se o x pertence a A e B ao mesmo tempo, eu digo que o A é igual a B. Nós não costumamos colocar assim fora de ordem, mas eu tenho aqui um conjunto A sendo A, B, C, D, e eu tenho um conjunto B sendo D, C, B, A. A ordem aqui está um pouco embaralhada, mas eu vejo que todos os elementos de um, eles correspondem aos elementos do outro. Eu tenho A, B, C, D de um lado, A, B, C, D de outro. Então, esse primeiro caso aqui, eu tenho dois conjuntos iguais. Nesse outro exemplo aqui, eu estou dizendo explicitamente quais são os elementos. Então, eu tenho 1, 3, 5, 7, por aí vai. E eu posso dizer que, numa representação assim em forma de sentença, x é tal que x é inteiro, positivo e ímpar. Então, essas são as duas maneiras de representar qual que será o conjunto A e B, e eles têm essa correspondência, um é igual ao outro. E por fim, nós temos que x, ele é tal que 2x mais 1 igual a 5, e o único número que satisfaz isso daqui é o número 2. Então, o número 2 é o único elemento desse conjunto, e eu tenho essas duas formas de dizer que esse é o conjunto A e esse é o conjunto B, e que A é igual a B. A definição aqui está um pouco diferente de um para outro, mas eles estão tratando exatamente dos mesmos elementos. Que nesse caso aqui é um elemento único e resulta no número 2. Subconjuntos. O que seria um subconjunto? Eu tenho um conjunto A, então eu tenho um conjunto A aqui, que ele é subconjunto de B. E eu vou dizer que C e somente C, o A é subconjunto de B, se todo elemento de A pertence também a B. Eu uso essa notação aqui, conforme eu expliquei na nossa conversa inicial. A está contido em B, para dizer que A é subconjunto de B, ou A está contido em B, ou A é parte de B. Nota que pelo diagrama de Venn, eu tenho o conjunto A aqui, e eu tenho um conjunto maior aqui, que seria o conjunto B. Eu vejo que o vermelho está totalmente contido no verde. Isso porque o A ele está contido em B. Então eu digo que A é um subconjunto de B. Se eu tiver uma única extrapolação aqui, e eu disser que, dado um conjunto universo, e eu tiver aqui um conjunto B, aqui, dado como conjunto B, e eu tiver um subconjunto A, aqui, A. Só que esse A ele tem um único elemento para fora. Ele tem um único elemento D, vamos supor aqui, um elemento D, para o lado de fora do conjunto B, que é esse vermelho. Esse único D aqui, ele não vai satisfazer que A está contido em B. Então eu vou dizer que A não está contido em B, por causa desse único elemento D aqui, que ele está para fora. Eu tenho essa simbologia aqui, que ela trata de continência, então o A ele está contido em B, C e somente C, qualquer um que seja o X pertence a A, e eu tenho a unicidade aqui, então eu não tenho um sinal de equivalência, eu tenho um sinal de implicação. O X pertence a A, e então X pertence a B. Eu só tenho essa condição sendo satisfeita, não é uma relação de equivalência, e é dado que o X pertence a A, sendo que eu vou ter um conjunto A aqui, um elemento X, e eu vou ter um conjunto maior sendo B. Eu vejo que qualquer elemento de A sendo X, ele está contido em B. Então X pertence a B também ao mesmo tempo, só que isso resulta que A está contido em B por conta dessa propriedade. Eu não tenho nenhum X aqui por fora e pertence a A. Eu não tenho essa característica, então isso daqui para mim não é válido. Nos exemplos aqui, esse primeiro aqui ele trata de A e B como sendo os elementos do conjunto A. Então eu tenho o conjunto A aqui como sendo A e B. Eu tenho o conjunto B como sendo A, B, C, D. E eu vejo que esses dois elementos eles estão aqui e aqui. Então se eu fosse fazer um diagrama de Venn, teria o conjunto universo, teremos o conjunto B,
e teríamos um subconjunto A, e eu teria os elementos aqui dentro sendo A, B, C e D. Notem que o B ele tem o A, o B, o C e o D. Só que o A ele só tem A e B. Então, por conta disso aqui, é que eu tenho que o A ele está contido em B. Então, eu digo que o A está contido em B. Ou eu posso dizer que B contém A. Se vocês tiverem dúvida como tratar essa simbologia aqui, lembre-se que ela é parecida com o sinal de maior ou menor. É uma forma que eu tive de lembrar isso daqui quando eu aprendi. Então, vamos supor que eu tenho esse símbolo aqui de está contido. Ele lembra muito o sinal de menor. Lembre-se que esse aqui é o sinal de contém e ele é parecido com o sinal de maior. Geralmente quem é maior é aquele que está possuindo o menor. Então eu consegui lembrar de como tratar essa simbologia dessa forma aqui, tá? É como se eu dissesse que o B é maior que o A, ou que o A é menor que o B. E veja que a simbologia aqui ela é muito parecida. Nós temos esse exemplo aqui que ele trata de um elemento A único, e o A sozinho ele está contido nesse conjunto aqui A e B. Só que notem que eu estou tratando de um conjunto, então eu tenho que envolver entre chaves. Eu não posso dizer que simplesmente A está contido em AB sem as chaves aqui. Então isso aqui é muito importante. Porque se eu estivesse dizendo que A simplesmente sem as chaves e eu dissesse A e B, eu obrigatoriamente precisaria utilizar essa simbologia aqui, pertence. Mas como eu estou tratando de conjuntos e subconjuntos, se eu tiver essa simbologia aqui e falar A como sendo um conjunto envolto entre chaves, e eu disser que A e B, qualquer relação que eu tenha entre esses dois, eu não posso dizer pertence. Esse pertence aqui ele só funciona entre elemento e conjunto. Se eu disser que A AB, eu tenho que obrigatoriamente dizer que A está contido. Ok? Essa é a simbologia correta entre conjuntos. Se eu quero dizer que um conjunto está contido em outro, eu tenho que usar isso aqui e não isso aqui. Eu tenho essa propriedade reflexiva aqui, né, que se um conjunto ele é dado como A e B, ele está contido em si mesmo. Então todo conjunto ele é contido em si mesmo. E eu tenho aqui esse quarto exemplo que se x ele é inteiro e par, ele está contido em um conjunto maior, que seria o conjunto dos números inteiros, porque aqui no lado esquerdo eu estou especificando que ele é inteiro e par. Então eu estou dizendo que ele é inteiro e par, seria o 2, o 4, o 6 e por aí vai. Eu vou dizer que ele está contido no conjunto dos números inteiros, que seria 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai. Então esse é um caso particular, que ele é inteiro e par, e ele está contido num conjunto maior, que seria 1, 2, 3, 4, 5. Propriedades da inclusão. Nós temos que se A, B e C são três conjuntos arbitrários, valem as seguintes propriedades. Nós temos que todo conjunto vazio ele está contido em algum conjunto, então ele faz parte de algum conjunto. Então todo conjunto vazio ele está contido em algum conjunto. Nessa segunda propriedade nós temos também, conforme nós falamos no slide anterior, todo conjunto ele está contido em si mesmo, então é a propriedade reflexiva. Nós temos a propriedade antissimétrica, que se A está contido em B e B está contido em A, isso quer dizer que o A é igual a B, obrigatoriamente. E nós temos essa quarta propriedade aqui, que ela é transitiva. Vamos dizer que se A está contido em B e B está contido em C, então nós vamos ter que A está contido em C. Tem um erro aqui. Vamos dizer que o A está contido em C. Vamos supor que A está contido em B, então eu tenho o conjunto A como sendo o subconjunto de B, que é a primeira situação. E eu tenho que B está contido em C, então eu tenho um conjunto maior que é chamado de conjunto C, que ele contém B. Nesse caso nós temos que o C ele também contém A, porque o A ele está contido em B que está contido em C. Então finalmente nós temos que A está contido em C. E finalmente o conjunto das partes, que é uma propriedade importante quando a gente vai tratar de análise combinatória. O conjunto das partes de L vai ser o conjunto de todos os subconjuntos possíveis a partir de um conjunto A. Então se eu tiver, por exemplo, que
o conjunto A ele é igual a A, B, vou ter aqui o conjunto das partes de A vai ser o conjunto vazio, porque ele está contido em todos os conjuntos do meu universo, certo? Ele vai ser o subconjunto A, o subconjunto B e o subconjunto dele próprio AB. Então esse aqui que vai ser o conjunto das partes. São os subconjuntos possíveis contidos num conjunto maior A. Então vai ser o subconjunto X, tal que X está contido em A. Então tendo o meu conjunto A, tendo os meus elementos aqui como A e B, eu posso ter um subconjunto de A, eu posso ter um subconjunto de B, eu posso ter um subconjunto A e B, e eu posso ter um subconjunto vazio também, que essa é uma característica importante. Todo conjunto ele contém um conjunto vazio. Eu tenho esses exemplos aqui de baixo. Fica a cargo de vocês tentarem fazer o que seria o conjunto das partes de A dado um conjunto A. Então eu tenho um conjunto A sendo aqui unitário, contendo apenas um elemento A. Eu tenho um conjunto A sendo AB, que foi esse exemplo que eu dei. E eu tenho o conjunto ABC. E com isso eu consigo tratar das partes desse conjunto A como sendo todos os subconjuntos possíveis. E eu tenho aqui as três definições e as três respostas. Fica a cargo de vocês fazerem pelo menos a primeira e a terceira, sendo que a segunda eu já demonstrei. Com isso eu concluo essa primeira parte da nossa aula 2 de conjuntos. Como eu disse no começo, é uma parte muito importante que é tratada em probabilidades, em análise combinatória, na matemática, né? Mas também ela é muito importante para o pessoal informático aí, que desenvolve sistemas, que trabalha com banco de dados, porque vai dar o conceito de que seria um conjunto, pertinência, se vocês forem estudar o que seria um banco de dados, vocês também vão tratar dessa teoria de conjuntos, então é muito interessante que vocês saibam. Então até a nossa parte 2, eu espero vocês e até breve.